Olá, muito boa noite para mais um dia de highlights do A e C, terceiro dia. Eu sou o Fábio Porto e tenho o prazer de estar aqui com a doutora Selene Pinheiro, o doutor Lucas Mella. Então vamos lá. Primeiro começar aqui agradecendo ao patrocínio da Lili, que possibilitou esses highlights, e dizer que a nossa opinião é independente. Tá? Então, se você gosta desse assunto, dê um like, comente, compartilhe e se inscreva no canal da Brás. Muito boa noite. Então vamos começar aqui, ó, sem mais delongas. Vamos começar com o Lucas, né? Então, diferenças entre o sexo, né? Na resposta do lecanemab, né? A questão do climatério. Então vamos lá, Lucas, as suas impressões. Boa noite, Fábio. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Selene. Boa noite, Lucas. A gente teve algumas mesas enfatizando os dados que a gente já sabe, que são patentes, né? Que é a maior incidência e prevalência de doença de Alzheimer nas mulheres. E embora uma das explicações seja a maior longevidade das mulheres, cada vez mais a gente está vendo um efeito real de sexo, né? Por exemplo, como apareceu no trial do lecanemab, e numa mesa muito interessante que a palestrante resumiu o efeito do climatério na chamada transição neurológica. Há dados bem consistentes mostrando que no climatério a mulher passa por uma transição metabólica e imunológica no cérebro. O cérebro deixa de conseguir processar a glicose. Então, o estrogênio é o hormônio que influencia, que carrega e determina o metabolismo glicolítico no cérebro, e com a queda do glicogênio, o cérebro não consegue mais processar a glicose. A gente tem um hipometabolismo glicolítico geral no cérebro, e aí o cérebro começa a processar corpos cetônicos para conseguir energia. A má notícia aqui não é os corpos cetônicos em si, mas que para ele conseguir esse combustível, ele consome a membrana celular neuronal, ele consome bainha de mielina. Isso está relacionado a alterações em substâncias brancas, medidas particularmente por ressonância magnética com DTI nas mulheres no climatério. Isso também está relacionado ao padrão cognitivo mais comum das queixas que as mulheres têm em relação à memória no climatério ou à cognição no climatério, que é a lentificação da velocidade de processamento. Exatamente. Uma Bom, coisa muito interessante a isso, boa né? notícia é que a reposição de estrogênio no timing certo, antes da queda do estrogênio e desse shift metabólico, ela foi protetora, ela preveniu a alteração metabólica, o declínio cognitivo e diminuiu o risco de doença de Alzheimer. No entanto, o estrogênio não teve nesse efeito protetivo quando ele é iniciado depois desse shift metabólico. Tardiamente, né? Interessante isso, né? A prevalência de doença de Alzheimer pré-senil é igual em homem e mulher, né? Então, depois da menopausa, começa a aumentar nas mulheres, especialmente quando elas têm o ApoE. É interessante essa relação. E aí me chamou a atenção uma mesa também do efeito do subgrupo do lecanemab, que foi negativo nas mulheres, né? Então, nessa mesa foi feita uma pesquisa que tentou responder a seguinte pergunta: será que foi negativo porque elas pioraram mais? Né? E a resposta foi não. A segunda pergunta foi: será que foi negativo de uma forma randômica, aleatória? E também a resposta foi não. Quer dizer, então, ainda a gente não sabe por que tem essa diferença da resposta. Mas me parece que seja alguma coisa biológica. Então, essas diferenças são importantes, né? Vamos lá, muito Juntando bom. um dado com o outro, né, Fábio? Uma hipótese pode ser porque a mulher ela começa a acumular amiloide antes do homem, uma década antes do homem, justamente por conta dessas alterações do climatério que levam à antecipação
do acúmulo de amiloide. Muito bom. Vamos lá, então, já que a gente está falando agora das mulheres, doutora Selene, sobre as plenárias, né? Então, doença de Alzheimer e síndrome de Down. Adorei as plenárias hoje, para falar a verdade. O que que você viu? Não, muito legal, muito legal. Teve a do eixo cérebro-intestino, foi interessante, mas a mais impactante foi a de síndrome de Down. Foi até meio emocional, né? Foi muito bonito. Ele começa mostrando uma pessoa com síndrome de Down, com 60 anos, né? A Sofia, e fala que tem 6 milhões de Sofias no mundo e que essas pessoas, elas, por terem a trissomia do cromossomo 21, elas carregam a proteína precursora do amiloide. E que por isso, de acordo com os guidelines de categorização, né, da, da doença Alzheimer de Association, Alzheimer, é isso? do americano, já seria o estágio zero, porque ela tem uma forma genética de, de Alzheimer. Não tem sintoma, mas carrega o gene. Não tem patologia, mas carrega o gene, O né? interessante dessa mesa é que ele colocou a medida de penetrância da trissomia do 21 em relação a alterações biológicas da doença de Alzheimer, né? E essa penetrância, ela foi comparável a pessoas com mutações autossômicas dominantes, É, né? é O como se que fosse uma doença significa que mendeliana, né? o que significa, na verdade, que se a pessoa com síndrome de Down viver o suficiente, ela vai ter doença de Alzheimer. Assim É. como aquelas populações da Colômbia, da Antioquia, Isso. que têm essas mutações e que têm uma penetrância e que, se viver o suficiente, vai ter. E, inclusive, na mesma faixa etária que essa população da Colômbia, né, aí por volta dos 50 anos, e eles colocam, então, que na vida da pessoa com síndrome de Down, o primeiro causador de morte no começo, na infância, seria cardiopatias e no envelhecimento, doença de Alzheimer. Então, mostrando a importância disso, como você tem que fazer uma avaliação diferenciada com instrumentos diferentes de avaliação neuropsicológica, mas mostrando que já existem essas alterações é, nos exames de imagem funcional, já precedendo o início, com um desenvolvimento muito semelhante a essas questões das doenças autossômicas dominantes que a gente tem na Colômbia. E é muito interessante que, por mais que pareça uma coisa difícil, uma sentença para essas pessoas, também pode ser muito importante para a gente intervir precocemente. A gente já sabendo que é uma população de alto risco, a gente intervir precocemente e tentar mudar a história natural dessa situação. É. Acho que isso é muito interessante, né? Você tem uma população que você sabe que, em média, né, acho que é 53,8 anos, elas vão desenvolver doença de Alzheimer. Então você sabe, né, os relógios biológicos da doença. Então é uma grande dificuldade na doença esporádica é que você não sabe, né, de quando vai ter amiloide para quando vai ter tal. Pode demorar às vezes décadas, né? Lá você sabe. Então eu acho que é uma grande oportunidade de pesquisa, inclusive de droga anti-amiloide, de droga modificadora de doença, Sim. porque você tem a história natural da doença muito bem caracterizada e com muito menos variação, né? Então acho que esse foi um grande ponto também, né? E a relação entre o biomarcador e a instalação da doença do ponto de vista clínico é mais estreita na síndrome de Down do que na população geral. Então, é uma Sim. população que se justifica não só por característica mais homogênea do ponto de vista biológico, você fazer ensaios pré-clínicos, mas também pelo nível de certeza que você tem de que aquela patologia vai levar à deterioração cognitiva. Então é muito Exatamente. interessante. Eles têm menos hipertensão, por exemplo, né? Por outro lado, tem mais Isso. apneia. Então é uma população assim heterogênea,
Tem algumas diferenças em relação à doença de Alzheimer esporádica, mas acho que é uma grande oportunidade de estudar, né? De conseguir fazer um modelo muito mais previsível, né, de doença. Uhum. E isso foi muito interessante, eu gostei muito. Gostei muito também da aula do eixo intestino-cérebro, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, você consegue às vezes chegar no cérebro, né? Então você consegue transpassar uma grande barreira, né? Que é a barreira hematocefálica, né? Uma grande dificuldade que você tem às vezes de entregar drogas, né? Então, o estudo mostrou que pode ter uma via de você conseguir entregar medicação ou entregar qualquer coisa que seja via barreira hematoencefálica. Algumas regiões do nervo vago, né? Tem a barreira hematoencefálica mais frouxa. Então serviria como um método de entrega, né? Muito legal as plenárias. Muito Vamos legal lá, mesmo. vamos dar continuidade aqui. Então, hoje nós tivemos alguns guidelines, né? Então, primeiro guideline, eu acho que surpreendeu todo mundo, né? Que é quais são os instrumentos de rastreio para primary care, né? Para cuidado primário. Então, para pessoas que vão no médico, que seria o médico do posto de saúde ou do cuidado primário, né? Os primary cares nos Estados Unidos, Generalistas. generalistas, isso, né? E aí surpreendeu, porque eu tava assim, achando que ia daí mock e minimento, né? E na verdade, né, os dois instrumentos que tiveram melhor relação de sensibilidade e especificidade foi o AD8, que é uma lista de 8 perguntas que você faz, né, para o acompanhante. Você pode também fazer para o paciente, mas primariamente para o acompanhante. E um teste que eu vou dizer que eu não conhecia, que é o. Tô até colando aqui, ó, né? Que é ah, O plano. O teste de é, San Luís. San Luis, né? Então, SLUMS, né? St. Louis University Mental State Examination, né? Que, na verdade, é um teste, quando a gente olha ele, parece um pouco o mini exame do estado mental, né? Fica entre o mini exame e o MOCA. E aí É. surpreendeu, né? Muita gente perguntou, mas e o MOCA? E o mini exame do estado mental? Né? E aí, o mini exame do estado mental, um dos pontos é que agora tem direitos autorais, né? E o MOCA não alcançou esse nível de sensibilidade e especificidade, tá? Interessante, né? Eu achei que a gente vai ter que, talvez, estudar melhor esses testes. Eu tenho que confessar aqui que eu não faço isso, não faço esses testes, mas muito interessante, surpreendeu, né? Tanto a gente como muita gente na plateia que perguntou isso, né? Algum Mas eu comentário, acho que um Selene, ponto sobre... aqui que foi levantado na plateia, né, foi considerar impacto de fatores socioeconômicos e de setting, né? Então, por exemplo, o quanto que a educação pode afetar a, a eficácia ou a performance desses testes, né? Cenários clínicos diferentes, por exemplo, quando você está tentando diagnosticar demência diferente de você diagnosticar CCL, né? Então, os critérios juntaram as duas coisas, né? O MoCA a gente sabe, por exemplo, que tem uma acurácia melhor para comprometimento cognitivo leve. Então, acho que é um guideline que teve Sim. seus critérios, fez as suas escolhas e teve esses resultados, mas que recebeu muitas críticas. Então, Exatamente. esse surpreendeu. O que não surpreendeu foi o segundo guideline, Foi que é sobre biomarcador no biomarcador sangue, sério. né? E eu fiquei meio frustrado, para falar a verdade, né? Porque ainda foi aquela coisa assim, a gente não pode dizer qual que usa ainda, né? Como é que ficou? Né? Para rastreio, tem que ter sensibilidade maior que 90% e especificidade maior que 75%. Quer dizer, não pode dar falso negativo, né? Então, esse é rastreio. Para confirmação, sensibilidade e especificidade acima de 90%, que é a acurácia, né? A acurácia é maior que 90%. E aí já vai poder substituir líquor ou PET, né? Que é uma coisa que vai ser muito bom se isso vingar para o futuro, né? Ó, comentário rápido aqui antes de eu passar por Lucas. Uma discussão, né? Alguém perguntou sobre a atrofia cerebral que se vê com droga anti-amiloide, né? Chamado de ARPA, né?
ARP é um termo chamado de pseudoatrofia relacionada ao amiloide. E aí uma pessoa fala, olha, na esclerose múltipla tem a mesma coisa. Você usa aquelas drogas modificadoras, né, especialmente no primeiro ano que você reduz a inflamação, você tem uma redução do volume cerebral, tá? Então, eu achei muito interessante, né? Quer dizer, se você acha que o amiloide tem a ver com inflamação também, né, visto o GFAP, né, visto a semaglutida que ainda não saiu, ponto interessante. Vamos lá, Lucas. Então, relação entre biomarcador e desempenho cognitivo. Teve uma mesa muito bacana comparando a relação dos biomarcadores com desempenho cognitivo em diferentes coortes americanas. Então, basicamente, foram os dados do Pointer, que foram apresentados ontem, né? Que é uma grande coorte de intervenção com modificação de fatores de risco para a doença de Alzheimer, versus uma outra coorte, que é a DNI, também americana, que é uma coorte para estudo de neuroimagem e biomarcadores já muito tradicional. Qual a grande diferença dessas duas coortes? A coorte Pointer, ela é mais próxima do mundo real. Então, ela tem uma diversidade racial maior, uma diversidade socioeconômica maior. 30%, né? E Não essa eram brancos, né? diversidade socioeconômica, ela se mostrou relacionada ao desempenho cognitivo. E o mais interessante, ela se mostrou como um modulador entre os biomarcadores de amiloide e tal em relação ao desempenho cognitivo. Ou seja, numa coorte que predominantemente tem altos índices socioeconômicos, de educação e etc., você tem uma relação mais direta entre depósito de tal e desempenho cognitivo. Por outro lado, numa coorte mais diversa, com níveis socioeconômicos mais diferentes e, portanto, fatores que mexem na reserva cognitiva mais diferentes, essa relação entre tal e cognição, ela é menos robusta, porque eu vou ter É, aí outros fatores mediando o desempenho cognitivo. O que é super interessante esse dado, importante né? para a Sim, nossa população, né? A gente sim. tem que, apesar de fazer o diagnóstico biológico da doença de Alzheimer, considerar que outros fatores, inclusive os fatores socioeconômicos, podem ter um papel aí na clínica cognitiva desse paciente. Então, nos pacientes com uma privação educacional, socioeconômica, isso é muito relevante. Sim. Isso bate muito com o que você falou, Lucas. Saiu um artigo no JAMA agora que correlacionou disseminação de tal com escolaridade, né? E por incrível que pareça, foi mais rápido a disseminação do tal em alta escolaridade, né? Possivelmente porque atravessa por vias, né? Por conexões. Se você tem um grau de conexão maior, né? Talvez a doença se espalhe pela conectividade, né? Mas eu acho que a diferença, né, entre países, entre raças, entre escolaridades é muito importante. Quer dizer, não dá para você só extrapolar, né? E aí, acho que o West Pointer colocou 30% de pessoas não brancas, né? Então, isso já é um grande avanço. Olha, Representatividade maior, né? estamos chegando aqui no nosso último minuto, né? Então, algum ponto mais para a gente conversar? O que vocês Eu estou acham? O que mais satisfeito. surpreendeu hoje? Também estou satisfeita. Não, acho muito legal você começar a documentar isso, como os fatores sociais intervêm nesse desempenho cognitivo. Para populações como a brasileira, é extremamente importante a gente conhecer isso, até para desenvolver as políticas públicas, Sim. ou como a gente vai abordar a nossa população. É muito fundamental. E não estou satisfeito, não, vou mais um pouquinho. Ratificar que, mesmo em populações diversas, os biomarcadores têm os efeitos esperados.
o que a gente tem que pensar é que a heterogeneidade e a multiplicidade de fatores que influenciam a cognição vão se somar a esse drive neuropatológico em relação ao desfecho cognitivo. Então, a gente tem que sempre ter um olhar clínico e abrangente. Vamos lá. Exatamente. Para finalizar aqui, novamente agradecer a Lili, nossa patrocinadora, e dizer que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai ter dados de longo prazo das drogas anti-amiloide. Ó, não percam amanhã, hein, gente? Muito Boa esperado. noite, até mais. Obrigada. Tchau, Tchau, até Lucas. amanhã. Até Tchau, mais. Selene. Até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal.